Você sabia que no inverno o risco de ataques cardíacos aumenta? Isso acontece porque o nosso corpo sofre com os efeitos do frio. Quem explica melhor para a gente é a médica cardiologista Júlia Mendonça. Doutora, em quantos % aumenta esse risco? 30% a 40% aumenta o risco de um evento de infarto. E é por isso que a gente recomenda tanto que as pessoas realmente se previnam, tanto vão ao médico, se vacinem para a vacina contra a influenza, tenham cuidados durante os exercícios físicos, se protejam, se agasalhem. Mas existe uma explicação técnica? Existe sim. Porque o frio, ele provoca uma vasoconstricção. O que é essa vasoconstricção? Ele diminui o diâmetro das artérias do coração e dos vasos do organismo. E com isso diminui a quantidade de oxigênio para os tecidos. Isso o que é que acontece? Acontece o quê? Aumenta o surgimento do infarto no coração. E aumenta justamente a possibilidade de mortalidade nas pessoas. Qual é a ação específica da constrição no coração? No coração é justamente o infarto. Deixa de chegar oxigênio para o tecido e aquele tecido sofre por falta de oxigênio e leva à morte do tecido. E causa justamente o infarto. Mas isso é um dado brasileiro, um dado americano? É um dado mundial? É um dado mundial, mas esse 30% a 40% na verdade é um dado brasileiro, né? Mas isso daí realmente é uma coisa que acontece mundialmente. Mas como o Brasil é um país realmente de calor, realmente que a gente não está acostumado a se prevenir no inverno, essa orientação fica mais assim, evidente para nós brasileiros mesmo, que nós que temos que ter realmente esse cuidado nessa época de inverno mesmo. Agora, se agasalhar. Isso não é caso para medicação, para remédio? Não. São cuidados simples que a gente só tem que se atentar no dia a dia. É se prevenir realmente, tipo assim, vai fazer um exercício físico na época que tiver de chuva, de frio, se agasalha mais, se protege mais. Tá na época de inverno, procura um médico, faz uma avaliação cardiológica, porque sabe que seu organismo vai ser exigido mais. A questão da alimentação mesmo, tenta se disciplinar mais também. E tem a questão das doenças mesmo, cardiorrespiratórias, porque não é só a doença cardíaca que existe do coração, a doença respiratória também. Porque como a doença respiratória ela aumenta o metabolismo, ela exige do coração. Então é importante até você cuidar do seu aparelho respiratório, gripar menos, adoecer menos, para poder não sobrecarregar o coração. Então, assim, a campanha da gripe não é só a questão do pulmão que a gente deve pensar pensar como um todo mesmo. Então, assim, quando a gente fala, vá se vacinar contra a gripe, contra a influenza, tudo é realmente pensando no organismo como todo, inclusive no coração. Tem gripe e algumas corizes, viroses que força muito, por exemplo, a tosse. E algumas pessoas reclamam, eu tossi tanto que tive dor de cabeça, tossi tanto que estou com a dor no peito. E isso afeta o metabolismo e o coração pode sofrer mais um pouco? Pode ser. Às vezes, quantas histórias a gente ouve de pessoas que por uma simples gripe foi parar em uma unidade de terapia intensiva, complicou mais o seu lado de saúde, justamente por isso, porque o organismo ele fica com a imunidade baixa, então ele fica mais debilitado. Então, realmente, você tem que se cuidar. É uma época que você está mais fragilizado, você realmente tem que se alimentar melhor, realmente tem que se dedicar. E a senhora está falando muito de prevenção, não é? Por exemplo, alimentação, mas isso é diuturno, né? É todos os dias. Não é só numa estação do ano, né? É verdade. Se no verão você vai à academia, você vai para o ar livre, tem uma ventilação mecânica melhor, né? Mas no seu dia a dia você precisa se cuidar, principalmente no inverno. Essa questão do agasalho, né, que muitos idosos usam, eles sentem mais frio do que a gente? Eles sentem mais frio. Até porque a camada adiposa deles ela é menor, né? Então, assim, a proteção da camada adiposa, ela não é tão densa como é num adulto mais jovem, né? Então, realmente, eles sentem mais frio. E é uma orientação também importante a ser dada, é que durante o exercício físico, você está agasalhado, você sente calor,
né? Na época de frio, você começa a fazer o exercício físico, você está agasalhadozinho, sente calor, você quer tirar o agasalho. A orientação também é você não tirar. Você mesmo no calor, você está agasalhado, você continue com o seu agasalho. E como é que faz? Se enxuga rápido, toma banho rápido? Esse banho deve ser quente ou frio? O banho, realmente, o ideal é ser frio. É ser frio, não ser quente, não. É ser frio mesmo, a temperatura ambiente, né? Você não botar, porque geralmente a gente tenta, no inverno, a gente colocar aquela temperatura bem quente. Coloca naquele meio termo, não colocar tão quente, colocar no meio termo, nem o tão frio, nem o tão quente. Tem um choque térmico aí, né? É, isso. Colocar aquela temperatura agradável. Não precisa ser nem tão gelado, nem tão quente. Bom, aí o cidadão termina, a senhora termina de fazer o exercício, tá molhada de suor, aquela roupa ela precisa ser retirada rapidamente, ir para o banho, se enxugar e se agasalhar de novo. Isso mesmo. Ela termina de fazer seu exercício físico. O interessante é esperar que realmente a frequência cardíaca ela se normalize, se hidratar bem durante o exercício físico, né? Tá sempre com a sua aguinha do lado, sua garrafinha do lado, porque realmente você está suando, você está perdendo sódio, potássio, tá sempre se hidratando, né? Durante o exercício físico. Isso daí é primordial, porque mesmo no inverno, mesmo no frio, você está suando, então você está perdendo substâncias importantes para o organismo. Então você tem que estar repondo com a água. A água é totalmente necessária para o organismo da gente. E assim, depois de terminar o exercício físico, com calma, toma seu banho, troca sua roupa, não tem para que ter pressa. E dentro desse percentual aí, de 30% a 40%, né, é um percentual grande, né? Enorme, né? Até para um período, né, curto do ano. Você até mesmo se agasalhando, você termina ocasionando uma gripe. Qual o remédio preventivo? O que a senhora falou muito em alimentação, mas a vitamina C, por exemplo, administrada, ela deve ser consumida, ingerida? Ela ajuda muito. A vitamina C ela pode ser consumida de maneira natural, através de fontes naturais, como alimentos que tenham vitamina C, como a laranja, a cerola, a pitanga, caju. E a gente que mora no Nordeste, graças a Deus a gente tem isso muito em abundância. Mas também pode ser consumida através das vitaminas efervescentes, comprimidos, que só 1 grama por dia já é suficiente. Também não adianta você tomar mais que 1 grama por dia. Ah, é? Por quê? Porque o organismo só absorve 1 grama por dia mesmo. Mas você tome 10 gramas? Não adianta 1 grama. Mas você pode tomar naturalmente, que é a melhor forma que tem, através do seu suco, ou comendo uma fruta, que é a maneira mais saborosa que tem, né? Num suco de laranja, tem quantos gramas de vitamina C? Você consegue, para ter 1 grama de vitamina C, você tem que consumir tipo 4 a 5 laranjas no caso, para ter 1 grama. Então, acho que num suco, umas 4, 5 laranjas, você consegue ter num copo de suco de laranja. Por isso que é bom diversificar, caju, laranja... É verdade. Diversas fontes naturais. E é bom começar desde criança, né? Você habituar seus filhos desde pequeno a realmente gostar de fruta, né? Durante o inverno, a gente costuma, né, nós nordestinos, a comermos comidas mais quentes, pirões, né? Pirão de peixe, pirão de carne, algumas vezes feijoada, escondidinho, né? E sempre uma refeição mais quente, mais gordurosa, né? Se por um lado está aquecendo, né? Tem aquela troca de calor, por outro lado tem muita gordura ali, né? Agora uma coisa que você falou que é muito importante é essa questão da alimentação. A gente está falando da questão do inverno, mas você falou dessas alimentações que são pesadas, que nós gostamos, né? Que são bem gostosas. Mas essa questão da alimentação pesada com exercício físico, ela não rima bem. Porque, por exemplo, você comer uma feijoada e depois você vai querer fazer um exercício, não dá certo. Porque a sua circulação sanguínea está sendo desviada toda para aquela digestão. Então, você realmente tem que parar, deixar a digestão ser feita, para depois fazer qualquer tipo de esforço.
Porque aí é que vem os eventos, se você for tentar fazer um exercício físico que exija mais força, você realmente pode ter um infarto, entendeu? Me chamou a atenção agora alguns jogadores de futebol, até de grandes times, até de seleção, que se sentiram mal durante o jogo. Fato relacionado à refeição. Pode ser por isso também, pode ter esse evento. Agora também acontece muito com os jogadores a questão da morte súbita, né, no campo. Porque isso. são... Apesar de serem atletas, atletas, né? Mas acontece muito a questão da morte súbita no adulto jovem, porque o que é que acontece com o coração? A gente vê morte súbita em adulto jovem porque ele não tem a chamada circulação colateral. O coração, à medida que o tempo vai passando, ele vai criando caminhos, né? Tem os caminhos normais e eles vão criando percursos colaterais. À medida que o tempo vai passando, por exemplo, um idoso, ele tem mais circulação colateral que um adulto jovem. Então, um idoso é muito mais difícil ter uma morte súbita do que um adulto jovem. Como o adulto jovem não tem esses caminhozinhos, quando tem um infarto, a morte é súbita. E no idoso não, ele tem mais chance de sobrevivência porque ele tem esses caminhozinhos, esses percursos, que a gente chama de circulação colateral. No tráfego pesado, você só tem aquele caminho. Né? Isso mesmo. E quando já é um infarto no adulto jovem, que acontece nos jogadores, aí justamente a morte é súbita. Todos os cuidados, né? Por exemplo, jovem, alimentação, serve para tudo. É verdade. Aquecimento, atividade física, a alimentação, cuidado com ela, se agasalhar, os banhos quentes demorados, né? Tudo isso vale para a nossa vida. A temperatura agradável, né? No banho. Conversamos com a doutora Júlia Mendonça, ela é cardiologista e trouxe um dado muito importante para a gente. 30% a 40% dos infartos acontecem na época do inverno. Na época do inverno. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada a vocês pela oportunidade. Paulo Especial fica por aqui. Voltamos no nosso próximo encontro às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.